E aí, pessoal, bora lá então para essa questão. Ela envolve conhecimento de escala, né? Conhecimento de, ali que dá uma escala, conhecimento de área de retângulo, que também, né, não é difícil, e transformação de unidades. Vamos lá, vou fazer passo a passo aqui. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. E esse cliente solicitou que adicionasse essa varanda em formato de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas, indicadas em centímetros, representam os valores das dimensões das varandas na escala de 1:50. Então, né, essas medidas no desenho estão nessa escala. Ele quer saber a medida real da área da varanda, em metro quadrado. Então tá, primeira coisa que quando a gente fala em escala, a escala 1:50 quer dizer 1 centímetro no desenho são 50 centímetros na vida real. Então, se eu sei essa relação, eu consigo achar tudo na vida real, né? 1 centímetro no desenho é igual a 50 centímetros na vida real. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos transformar todas essas medidas para a vida real, porque depois eu preciso calcular uma área dessa varanda. Então, tá. Então, se 1 centímetro são 50 na vida real, 4 centímetros vão ser... Eu teria que multiplicar 4 por 50, né? Dá 200. 200 centímetros. Então, tá. Esse aqui é 200 centímetros. Aqui, 5. Se 1 centímetro é 50, 5 é 5 vezes 50, que dá 250 centímetros. 16, mesma coisa. Ó, 50 vezes 16 é a mesma coisa que eu pegar esse zero, colocar aqui no final e fazer essa multiplicação. Então, 5 vezes 6 é 30. 1 vezes 5, 5, 8. Deu 800 centímetros. Isso aqui seriam 800 centímetros na vida real. Aqui, 18,4, a mesma coisa. 18,4 vezes 50. Pessoal, concorda que eu consigo? Se eu dividir isso aqui por 10, eu posso multiplicar isso por 10 para transformar a minha multiplicação mais fácil? Ó, essa multiplicação é a mesma coisa que 184 vezes 5, porque aqui eu dividi por 10 e aqui eu multipliquei por 10. Então, não mudou o significado. Se ficar confuso, faz essa multiplicação. Mas com treino, a gente consegue pegar essas manhas para conseguir os cálculos de forma mais tranquila. Então, 5 vezes 4 é 20. 8 vezes 5 dá ali 42. Dá 920. Então, isso aqui dá 920 centímetros. Só que ele me pergunta a área da varanda. Eu vou precisar calcular a área em metro quadrado. Então, é muito mais difícil. Se eu multiplicar aqui, até consigo a varanda em centímetros quadrados. Mas centímetros quadrados para metros quadrados é uma transformação bem mais chata. Então, a gente já transforma em metro. Vamos lá colocar todas essas medidas em metro. 800 centímetros são 8 metros, porque 1 metro tem 100 centímetros. 250 centímetros é 2,5 metro. Aqui, 9,2 metros, né? E aqui, 2 metros. É a relação de 1 metro são 100 centímetros. Beleza, temos todas as medidas em metro. Mas a gente sabe calcular a área em L? Não, né? O que a gente tem que fazer quando a gente tem que calcular uma área de um polígono que a gente não sabe ali a fórmula, não tem um formato regular? A gente transforma em figuras que a gente conhece, né? Então, aqui, por exemplo, eu poderia dividir aqui em 2 retângulos, ou aqui em 2 retângulos. Vou fazer aqui, por exemplo. Então, aqui eu vou calcular a área desse primeiro retângulo, depois a área desse segundo retângulo. E como ele quer a área total da varanda, eu vou somar. Então, meu resultado vai ser área total é igual a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2. Como é que é a área do retângulo 1? Vamos lá. Área de retângulo, pessoal, lado vezes o outro, né? Então, vamos 2,5, que é aqui, por 8. 2,5 vezes 8. Metro, né? 2,5 metros por 8 metros vai dar em metros quadrados. Vamos lá, 2,5 vezes 8. Dá 40, dá 16, dá 20. Então, deu bem certinho 20 metros quadrados. É a área 1. Agora, a área 2. Esse que precisa de um pouquinho mais de detalhe. A área 2 vai ser o quê?
vai ser esse lado, né? Esse lado que a gente tem? A gente tem que é 2 metros. 2 vezes esse lado, concorda? Ou esse lado. Mas a gente tem já de cara a medida desse lado? Não tem, né? A gente tem que 9,2 é daqui de cima até aqui embaixo. Só que a gente sabe quando significa isso aqui, né? A gente usou para multiplicar e calcular a área desse pedaço, que é 2,5. Então, para eu achar esse tamanho, eu tenho que fazer 9,2, que é o tamanho todo, menos esse pedacinho, que é 2,5. Então, menos 2,5. Aqui, né? Tira daqui, coloca aqui, dá 7 e dá 6, 6,7. Então, 2 vezes 6,7. Então, o dobro de 6,7, vamos lá. 6,7 dá 14, daqui 12 dá 13. Então, a área 2 deu 13,4 metros quadrados. O que a gente tem que fazer agora? Somar essas duas áreas. Então, 20, né? Mais 13,4 ficou 33,4, né? Ou 40 metros quadrados. E aí, difícil? Não, né? A gente tem que pegar só as etapas. Primeira coisa, pegou as medidas, transforma de acordo com a escala. Acho em centímetros. Ele pede em metro, transforma para metro e depois calcula a área. Vamos fazer um outro exemplo, mudando aqui as medidas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui é igual. Vou pegar com as medidas trocadas que foi da prova 2, né? Prova 2. Ó, aqui, o que mudou na prova 2? Aqui não era 16, aqui era 18. E aqui era 3. De resto, é tudo igual, mesma escala e outras medidas iguais. Vamos para a gente adiantar isso aqui. A gente tinha achado que era quanto? Que era 9,2, né? Metros. A gente achou que isso aqui era 2,5 metros. Vamos transformar só essas duas medidas que a gente são novas. Então, lembra? 3 se 1 centímetro são 50 na vida real, 3 centímetros é 150 centímetros. 150 centímetros em metro é igual a 1,5 metros. Aqui é a mesma coisa, 18. Eu peguei 16 vezes 50, aqui eu vou pegar 18 vezes 50. Né? O zero fica aqui, eu calculo normal. 5 vezes 8, né? 40, dá 9. Em vez de 800, então vai dar 900, que é 9 metros. E vou fazer a mesma divisão, né? Vou calcular a área 1, depois a área 2. Vamos lá. Área 1. Área 1 é igual a 2,5 vezes 9. 9 vezes 2,5. Eu tô fazendo mais rápido porque a gente já pegou toda a linha de raciocínio anterior, tá? Só pra gente chegar no resultado. Então, aqui dá 45, 18 dá 22. Então, a área 1 deu 22,5 metros quadrados. E a área 2, a gente tem que fazer a mesma coisa. Se aqui é 9,2 e aqui é 2,5, aqui é a mesma, né? É a mesma coisa, que era 6,7, né? Se não me engano. Metros. Então, multiplicar 1,5 por 6,7. Vamos lá calcular juntos. Ó, daqui dá 35. 35. Esse aqui dá 25, dá 30, 33. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. Tá? 5. 10. Dá 10. Dá 10. Dá 10,05 metros quadrados. E daí o que a gente tem que fazer? Somar, né? Para saber a área total, a gente soma. Então, 22,50, para a gente, né, poder somar direitinho, 10,05. 5, 5, 32,55. Era isso aqui, ó. Na letra D dessa prova tinha 32,55 metros quadrados. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido tirar suas dúvidas. Treinem bastante essa questão de entender o que é escala. Um erro muito comum. Em vez de eu primeiro transformar, né, para a escala real, a pessoa já faz aqui a área e depois tenta transformar multiplicando por 50. Não dá, pessoal. Isso aqui é 50 centímetros. Então, 1 centímetro são 50 centímetros. Se tu transformar depois, vai ser 1 centímetro quadrado. Daí já é outra história. Então, primeira coisa, transformar todas as medidas de acordo com a escala. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e um abraço.